Então, assim, o homem de valor, ele tem que ter um propósito. Ele vai trabalhar a masculinidade dele o máximo que ele puder. Nisso aí a gente tá falando sobre o emocional do homem, sobre a parte racional dele, sobre o intelecto do cara, sobre o corpo dele, né? A forma que ele leva a vida dele, quem são as pessoas que ele tá rodeado. Aham. Então, por isso que eu falo, o bacana do propósito é que, assim, ele é o guia, ele é o norte. Todo cara de valor tem que ter algum propósito de vida. Isso, inclusive, é uma boa pergunta pra você sempre fazer pros caras que você faz negócio. Falar, cara, qual que é o teu propósito? Que não tem nada a ver com grana, entendeu? Aham. E aí, com base nisso, inclusive, ele consegue achar uma mulher que pra ele é compatível, entendeu? Na minha visão, qual seria esse tipo de mulher, tá? É uma mulher que também tem um propósito de vida, mas está disposta a ajudar o cara no propósito dele. E o que eu falo ajudar, velho, não é assim, sei lá, o propósito do cara é montar sei lá, uma empresa de caridade, por exemplo. Não é colocar a mulher para estar lá no financeiro. Não é necessariamente isso, entendeu? Mas assim, tá junto, entendeu? Então, por exemplo, mano, É apoiar. É apoiar, velho. Você vai chegar, tipo, 10 horas da noite em casa cansado, tipo, com todo respeito, ter uma janta pra você comer, entendeu? Sua mulher tá preocupada contigo. Então, acho que isso conta muito, né? Então, hoje você tem, assim, caminhos, cara, muito tristes que acontecem, né? Que o cara, ele busca uma coisa, a mulher busca outra, e os dois não têm um propósito em comum. Então, como eu te falei, é legal que o homem tem o dele, a mulher pode ter o dela também, né? Mas, de alguma forma, esses propósitos ou se encontram ou se complementam, mas eles não divergem, entendeu? Então, assim, cara, estamos falando sobre... Assim, é uma parada um pouco densa. Se você pensar demais, você não casa, você não se relaciona, tá? Porque se a gente começa a praticamente procurar um pedacinho de ouro no meio de uma mina, entendeu? Total. Tá? Mano, você acha que esse seu conhecimento das relações, ele mais te ajuda ou mais te atrapalha? Essa é a pergunta que eu recebo o tempo inteiro das pessoas quando eu tô falando de VSM, por exemplo. Mais te ajuda ou mais te atrapalha saber o que você sabe? Hoje me ajuda, tá, Wagner? Mas assim, para a maioria das pessoas ele atrapalha, para ser bem sincero. Por quê? Porque o cara ele cai de um extremo que ele era um completo idiota, ele vai para um extremo que ele passa, como até brinco, né? O cara passa a olhar tudo com lupa. Aí atrapalha, porque daí o cara trava totalmente, né? Se o cara souber equilibrar e colocar na prática, ele fica de boa, entendeu? Então, vira assim, ele acaba virando um conhecimento que você absorveu e ele flui natural. Tá? Mas pra mim me ajuda, mas no geral, se o cara ele cai num conteúdo tipo o Red Pill que ouve essas verdades, a gente tá falando, fala, cara, fodeu, não quero mais namorar, não quero mais me relacionar, o cara bitola. Você se viu nesse lugar em algum momento? Eu acho que todo mundo passa por algum né? momento, meu, não tem Eu como. tive nesse lugar você fala assim, também. puta merda, cara, meu mundo caiu, tô ferrado, mulherada pilantra. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ter contato com o conteúdo do Red Pill, então só pra gente relembrar, Red Pill nada mais é do que uma alusão que se faz do filme Matrix, onde aquele personagem, o Neo, ele tinha duas possibilidades na mão. A pílula vermelha levaria ele a olhar o mundo sob a ótica de como o mundo era. E a pílula azul levaria a olhar a ótica da forma com que ele estava acostumado. Ao escolher uma ou outra, ele teria uma decisão e uma mudança de vida. Então, o Red Pill vem daí desta alusão de enxergar o mundo como é e não o mundo conforme a gente foi ensinado que ele é. E aí, boa parte disso tem a ver com a própria Disney. Se você parar para pensar no relacionamento, que é muito maluco pensar nisso, Tiagão, escuta essa para ver o que você acha disso. Homens e mulheres, eles querem coisas diametralmente diferentes desde quando o mundo é mundo. Vou te explicar. Pensa numa relação, e aí eu queria voltar de novo para a savana africana, para a gente pensar em antropologia, e a gente pensa da seguinte maneira, ó. O que era um relacionamento para uma mulher lá no passado? Relacionamento para mulher no passado era o quê? Proteção, provisão e ter filho. Reprodução. Portanto, para a mulher, traduz essas três palavras que ele disse aqui. Relacionamento é igual a vida. Percebe? Vai gerar uma nova vida a partir dela. Vai manter a vida dela acontecendo. Vai manter-a protegida, portanto ela tem vida. Para a mulher, então, era vida. Vamos olhar pelo lado do homem. Eu sou um macho, e aí depois eu quero que você fale sobre alfas e betas, tá? Sou um macho, fui escolhido por uma mulher. Sou um macho alfa e fui escolhido por uma mulher, por uma fêmea lá na savana africana. Na medida em que essa escolha aconteceu, esse cara tinha que lutar com os outros machos por ela, porque se viesse algum outro cara, ele tinha que ser forte o suficiente para brigar por ela. Acontece igualzinho hoje, tá?
Quando você vai numa balada com a roupa a vácuo, por exemplo, e o cara fica com puta medo de ir com você numa balada com roupa a vácuo, sabe por que ele fica com medo? Porque ele pensa assim, cara, se alguém chegar pegando no braço dela, se eu sou homem mesmo, eu vou ter que encarar. Portanto, é risco de vida. Então, se para a mulher o relacionamento simbolizava vida, para o homem o relacionamento simbolizava morte. Exato. Porque ele ia ter que lutar contra o leão, ele ia ter que lutar contra os outros machos, ele ia ter que se arriscar muito mais. E como é que você vive nessa dualidade? Essa é a pergunta do milhão que fica para todo mundo quando você pensa em relacionamento. Pega, por exemplo, o mundo da internet. O mundo da internet, para algumas mulheres, é repleto de peito e bunda. Assim como o mundo da internet, para alguns homens, é repleto de relógio, ostentação, carro. Ou seja, o cara quer mostrar que tem dinheiro e a mulher quer usar os atributos da beleza, que é um instinto natural isso, tá, pessoal? Vamos lá. O cara que tem mais dinheiro, na teoria, ele teve mais atitude para ir buscar o dinheiro. Atitude é o principal atributo de valor sexual de mercado valorado por uma mulher. Ou seja, ele está mostrando, mulheres, venham aqui atrás de mim, ó, eu tenho o principal atributo. Vamos olhar o segundo? A mulher, quando ela posta só foto dela, do corpo dela, ela está mostrando a aparência física e a beleza dela, que é o principal atributo valorado pelo homem. O problema é que quando a mulher faz isso, o homem de alto valor não quer esta mulher. Porque ela está se expondo e naturalmente expondo ele a risco, igualzinho na savana africana. Exatamente, exatamente. Faz sentido? Não, e é uma coisa engraçada, tá, Wagner? Porque assim, ó, quando a gente fala hoje, né? Existe assim uma... Se a gente for aprofundar um pouco mais, isso dá um pouco de pau também no meio da mulherada, né? Hoje existe assim uma certa tentativa de normalização, tá, da promiscuidade feminina. Então qual que é o ponto aí? Cara, a mulher ela pode fazer o que ela quiser, ela vai para onde ela quiser, ela transa com quem ela quiser, ela expõe o corpo da forma que ela quiser. Só que tem um porém, tá? Embora ela faça o que ela queira, ela nunca vai conseguir mudar a percepção do homem com relação à forma que esse homem vê ela. Então, assim, não é porque a sociedade normalizou você sair com uma saia desse tamanho que os homens vão achar lindo e maravilhoso, entendeu? Principalmente o cara que é de valor. Por quê? Porque, como eu costumo dizer, tá? Uma mulher que ela tem essa exposição toda, ela coloca em xeque algumas coisas que para o homem é muito importante. Principalmente fidelidade. O que, por exemplo? Se a gente, por exemplo, se o cara tiver uma relação sexual com essa mulher, tá? E ela tem um alto grau de promiscuidade. Pô, como que eu vou saber se é meu filho ou se não é? E isso é primitivo também, cara. O cara quer ter certeza de que aquela mulher, aquele filho é dele. Exatamente. Tá? Pessoal, isso é tão primitivo, que na savana africana, o macho alfa, aquele que era convencionado a ser o cara que tinha os atributos de maior valor e, portanto, ele era escolhido pela fêmea, ele ia lá e ficava reproduzindo. Então ele espalhava a semente dele. Espalhava a semente dele para poder ter o maior número de fêmeas possível, de relações possíveis, para poder ter a sua prole. Só que existia um outro tipo de homem que ficava com a fêmea, porque ele era tão inseguro, e esse cara, em geral, ficava com o que sobrava, porque o alfa pegava primeiro aquilo lá. Então, o cara que ficava com a fêmea era um macho beta. E o beta, ele ficava do lado dela para ter certeza que o que saíra da barriga dela era dele. É exatamente a mesma coisa. Exatamente.